Humana superior. O próprio pensador imortal, como a esta altura já terá ficado claro para o leitor, pode manifestar-se apenas pouco no plano físico no presente estágio da evolução humana. Embora sejamos capazes de captar alguns relances dos poderes nele residentes, principalmente encontramos estes poderes estreitados, engavetados e confinados no Manas inferior, mas ainda existindo. Assim, vimos que o Manas inferior é o órgão do livre-arbítrio no homem físico. O livre-arbítrio reside no próprio Manas, no Manas que é o representante de Mata, a mente universal. Do Manas vem o sentimento de liberdade, o conhecimento de que podemos nos governar, verdadeiramente o conhecimento de que a natureza superior em nós pode reger a inferior, por mais que possa esta natureza inferior rebelar-se ou lutar. Uma vez nossa consciência identifique-se com Manas em vez de com Kama, a natureza inferior se torna o animal que cavalgamos, e já não é o eu. Todos os seus desvarios, suas lutas, suas disputas pelo predomínio ficam, pois, fora de nós, e não dentro, e o governamos e conduzimos como se domássemos um ginete bravio e o submetêssemos à nossa vontade. Sobre esta questão do livre-arbítrio arrisco citar de um artigo meu que apareceu em PS. Só a vontade incondicionada pode ser absolutamente livre. O incondicionado e o absoluto são a mesma coisa. Tudo o que é condicionado deve, por força deste condicionamento, ser relativo e, portanto, parcialmente limitado. À medida que aquela vontade faz evoluir o universo, torna-se condicionada pelas leis de sua própria manifestação. As entidades manásicas são diferenciações daquela vontade, cada uma condicionada pela natureza de sua potência manifesta, mas, enquanto é condicionada fora, ainda é livre dentro de sua própria esfera de atividade, sendo assim a imagem, em seu próprio mundo, da vontade universal no universo. Mas à medida que esta vontade, agindo em cada plano sucessivo, cristaliza-se mais e mais densamente como matéria, a manifestação é condicionada pelo material em que trabalha, enquanto que, relativamente ao material, ela própria é livre. Assim, em cada estágio a liberdade interna aparece em consciência. Embora a investigação mostre que aquela vontade trabalha dentro dos limites do plano de manifestação em que está atuando, livre para trabalhar sobre o inferior, embora limitada no que toca à manifestação pela irresponsividade do inferior para com o seu impulso. Assim o Manas superior, em quem reside o livre-arbítrio, até onde está envolvido o quaternário, sendo a prole de Mata, o terceiro Logos, o verbo, isto é, a vontade em manifestação, é limitado em sua manifestação em nossa natureza inferior pela indolência da resposta da personalidade aos seus impulsos. No próprio Manas inferior, estando imerso naquela personalidade, reside a vontade a que estamos acostumados, arrastada pelas paixões, pelos apetites, pelos desejos, pelas impressões que vêm de fora, mas é capaz de afirmar-se entre tudo isso, por virtude de sua natureza essencial, una com aquele ego superior de que é o raio. Ele é livre no que diz respeito a tudo abaixo de si, é capaz de agir sobre Kama e sobre o corpo físico, embora muito de sua plena expressão possa ser distorcida e impedida pela rudeza do material em que está trabalhando. Fosse a vontade um simples fruto do corpo físico, dos desejos e paixões, quando poderia emergir o senso do eu que é capaz de julgar, de desejar e de vencer? Ele age a partir de um plano superior, é régio quando toca o inferior e reivindica sua realeza de nascença, e a própria luta de sua autoafirmação é o melhor testemunho do fato de que em sua natureza ele é livre. E assim, passando aos planos inferiores, encontramos em cada grau esta liberdade do superior ao reger o inferior,
mesmo que no plano do inferior seja limitada em sua manifestação. Revertendo o processo e partindo de baixo, a mesma verdade se torna manifesta. Se os membros de um homem são presos com correntes, a crua matéria férrea impedirá a manifestação da força nervosa e muscular que os membros possuem. Não obstante, a força está presente, embora limitada em sua atividade no momento. Sua força pode se mostrar nos próprios esforços para romper as cadeias que os prendem. Não existe no ferro o poder de impedir o livre extravasamento de energia muscular, embora o fenômeno da movimentação possa ser tolhido. Mas mesmo esta energia não podendo ser governada pela natureza física inferior abaixo, seu dispêndio é determinado pelo princípio câmico. As paixões e desejos podem desencadeá-la, podem dirigi-la e controlá-la. A energia nervosa e muscular não pode governar as paixões e desejos. Elas são livres neste ponto. Ela é determinada pelo seu intermédio. Mas ainda assim Kama pode ser dirigido, controlado e determinado pela vontade. No toque de Manas em Kama o princípio manásico é limitado, e não é livre, e daí o senso de liberdade no escolher qual desejo será gratificado, qual ato executado. Quando o Manas inferior rege Kama, o quaternário inferior assume sua posição adequada de subserviência à tríade superior, e é regido por uma vontade que reconhece como superior a si mesmo, uma vontade que é livre. Aqui em muitas mentes surgirá uma pergunta: e sobre a vontade do Manas superior? Ela é por sua vez determinada pelo que há acima dele, enquanto ele é livre em tudo o que está abaixo. Mas chegamos a um ponto onde o intelecto nos falha, e onde a linguagem não pode com facilidade transmitir o que o espírito sente naqueles domínios mais elevados. Só vagamente podemos sentir que lá, como em toda parte, a liberdade mais verdadeira deve estar em harmonia com a lei, e que a aceitação voluntária da função de agir como um canal para a vontade universal deve unir numa só coisa a perfeita liberdade e a perfeita obediência. Este é um problema verdadeiramente obscuro e difícil, mas o estudante encontrará muita luz descendo nele se acompanhar as linhas de pensamento assim traçadas. Um outro poder residente no Manas superior e que é manifesto nos planos inferiores naqueles em que o Manas superior conscientemente prevalece, é o da criação de formas pela vontade. A doutrina secreta diz, Kriya Shakti. O misterioso poder de pensamento que o capacita para produzir resultados fenomênicos externos, perceptíveis, por virtude de sua própria energia inerente. Os antigos sustentavam que qualquer ideia se manifestará externamente se a atenção de alguém concentrar-se profundamente nela. Similarmente, uma volição intensa será seguida pelos resultados desejados. Volume 1, p. 312. Aqui jaz o segredo da verdadeira magia. E como o assunto é importante, e a ciência ocidental está começando a tocar em suas beiras, uma sessão separada mais adiante será devotada à sua consideração, a fim de não romper a sequência dada aqui sobre os princípios. Novamente aprendemos de H. P. Blavatsky que o Manas, ou o ego superior, como parte da essência da mente universal, é incondicionalmente onisciente em seu próprio plano, quando ele desenvolveu completamente a autoconsciência através de suas experiências evolucionárias, e é o veículo para todo o conhecimento do passado e do presente, e do futuro. Quando esta entidade imortal é capaz de impressionar o cérebro de um homem através de seu raio, o Manas inferior, este homem é um que manifesta qualidades anormais, é um gênio ou um vidente. As condições da vidência são dadas abaixo. O anterior às visões do vidente real pode ser obtido por um de dois meios. A. Na condição de paralisar a vontade, a memória e a ação instintiva independente de todos os órgãos materiais e mesmo as células no corpo de carne, um ato que é fácil.
Uma vez tendo o ego superior consumido e subjugado para sempre a natureza passional do ego pessoal inferior, mas requerem que a pessoa seja um adepto. B. Ser uma reencarnação de alguém que, em prévio nascimento, conseguiu através de extrema pureza de vida e esforços na direção correta atingir um estado quase yogi de santidade. Ainda há uma terceira possibilidade de atingir em visões místicas o plano do mana superior, mas é somente ocasional, e não depende da vontade do vidente, mas da extrema fraqueza e exaustão do corpo material através da doença e sofrimento. A vidente de Prevorst foi um exemplo deste último caso. E Jacob Boehme é da segunda categoria. Lúcifer, novembro de 1890, p. 183. O leitor agora estará em posição de perceber a diferença entre as ações do ego superior e as do seu raio. O gênio, que vê em vez de argumentar, é do ego superior. A verdadeira intuição é uma de suas faculdades. A razão, a qualidade que pondera e equilibra os fatos reunidos pela observação, os avalia um contra outro, os inquire, e retira conclusões deles. Este é o exercício do manas inferior através do aparato cerebral. Seu instrumento é o raciocínio. Por indução ascende do conhecido até o desconhecido, construindo uma hipótese. Por dedução desce novamente ao conhecido, verificando sua hipótese através de experiência nova. A intuição, como vemos por sua derivação, é simplesmente uma visão interior insight, no original, NT. Um processo tão direto e rápido como a visão corporal. É o exercício dos olhos da inteligência, o reconhecimento infalível de uma verdade apresentada no plano mental. Ela vê com certeza, sua visão é desanuviada, seu relato não tem falhas. Nenhuma prova pode acrescentar a certeza de seu reconhecimento, pois está além acima da razão. Muitas vezes nossos instintos, cegos e confusos pelas paixões e desejos, são erroneamente chamados de intuições, e um mero impulso câmico é aceito como a sublime voz do mana superior. É necessário um longo e cuidadoso autotreinamento antes que a voz possa ser reconhecida com certeza, mas de uma coisa podemos nos sentir bastante certos. Enquanto estivermos no vórtex da personalidade, enquanto as tempestades dos desejos e apetites se insurgem ao nosso redor, enquanto as ondas da emoção nos jogam para cá e para lá, a voz do mana superior não pode alcançar nossos ouvidos. Não é no fogo nem no furacão, nem no trovão da tempestade que chega o mandato do ego superior. Somente quando lá tiver descido a calmaria de um silêncio é que ele pode ser sentido. Somente quando o próprio ar estiver imóvel e a calma for profunda. Somente quando o homem envolver sua face em um manto que bloqueie até mesmo o silêncio que procede da terra. Só então ressoa a voz que é mais plácida que o silêncio, a voz do seu verdadeiro eu. Sobre isso escreveu H.P. Blavatsky em seu Isis sem véu. Aliada à metade física da natureza humana está a razão, que o habilita a manter sua supremacia sobre os animais inferiores, e subjugar a natureza aos seus intentos. Aliada à sua parte espiritual está sua consciência, que servirá como sua guia infalível através do tumulto dos sentidos. Pois a consciência é aquela percepção instantânea entre o certo e o errado que somente pode ser exercitada pelo espírito, o qual, sendo uma porção da sabedoria e pureza divinas, é absolutamente puro e sábio. Suas instâncias são independentes da razão, e somente podem se manifestar claramente quando desobstruídas das atrações mais baixas de nossa natureza dual. Sendo a razão uma faculdade de nosso cérebro físico, e sendo definida com justiça como aquela que deduz inferências a partir de premissas, e sendo inteiramente dependente da evidência de outros sentidos, não pode ser uma qualidade pertencente diretamente ao nosso espírito divino. Este último sabe,
Daí que todo o arrazoado, que implica em discussão e argumentação, torna-se inútil. Assim, uma entidade que, se deve ser considerada uma emanação direta do eterno Espírito da sabedoria, tem de ser vista como possuidora dos mesmos atributos da essência do todo de que é parte. Portanto, é com certo grau de lógica que os antigos teurgos sustentavam que a parte racional da alma humana, espírito, jamais entra toda no corpo humano, mas apenas o ilumina mais ou menos através da alma irracional ou astral, que serve como um agente intermediário, ou meio, entre o espírito e o corpo. O homem que conquistou suficientemente a matéria a ponto de receber a luz direta de seu luminoso algoides, sente intuitivamente a verdade. Ele não poderia errar em seu julgamento, não obstante todos os sofismas sugeridos pela razão fria, pois ele é iluminado. Daí a profecia, o vaticínio, e a assim chamada inspiração divina, são simplesmente efeitos desta iluminação de cima pelo nosso próprio Espírito imortal. Volume 1, pp. 305-306. Este algoides, de acordo com a crença dos neoplatônicos, e de acordo com os ensinamentos teosóficos, põe mais ou menos sua radiância no homem interno, a alma astral, volume 1, p. 315, isto é, na terminologia agora aceita, na personalidade kama-manásica ou ego inferior. Ao ler Isis sem véu, o estudante tem de manter em mente o fato de que quando o livro foi escrito, a terminologia não estava de forma alguma fixada como está agora. Em Isis sem véu está a primeira tentativa moderna de traduzir para a linguagem ocidental as complicadas ideias orientais. E experiência ulterior tem demonstrado que muitos dos termos usados para abranger 2 ou 3 conceitos podem com vantagem ser restritos a um, e assim tornando-o preciso. Deste modo, alma astral deve ser entendido no sentido dado antes. Somente quando este ego inferior se tornou puro de todo sopro de paixão, quando o manas inferior se liberta de Kama, é que o resplandecente pode impressioná-lo. H.P. Blavatsky diz como os iniciados encontram este ego superior face a face. Tendo falado da trindade no homem, Atman Buddhi Manas, ela prossegue. É quando esta trindade, em antecipação da triunfante reunião final além dos portais da morte corpórea, se torna por poucos segundos uma unidade, é que é permitido ao candidato, no momento da iniciação, vislumbrar seu futuro eu. Assim lemos no Desatir persa sobre do resplandecente, nos filósofos iniciados gregos sobre o algoides, autoluminosa visão bendita residente na luz pura. Em Porfírio, que Plotino uniu-se ao seu e deu 6 vezes durante sua vida, e assim por diante. Isis sem véu, volume 2, pp. 114 e 115. Esta trindade feita unidade, então, é o Cristo de todos os místicos. Quando na iniciação final o candidato foi estendido no chão ou na pedra do altar e assim tipificou a crucificação da carne, ou da natureza inferior, e quando desta morte ele ressuscita como triunfante conquistador do pecado e da morte, então ele, no momento supremo, vê diante de si a gloriosa presença e se torna uno com Cristo. Ele mesmo é o Cristo. Daí em diante ele pode viver no corpo, mas este se tornou seu instrumento obediente. Ele se uniu com seu eu verdadeiro, e o Manas se tornou um com Atman Buddhi, e através da personalidade que ele habita assume seus plenos poderes e sua inteligência espiritual imortal. Enquanto estava lutando nas fadigas da natureza inferior, Cristo, o ego espiritual, era diariamente crucificado nele, mas no pleno adepto, Cristo surgiu triunfante, Senhor de si mesmo e da natureza. A longa peregrinação do Manas está acabada, o ciclo da necessidade foi percorrido, a roda dos nascimentos cessa de girar, o Filho do Homem se tornou perfeito pelo sofrimento.
Enquanto este ponto não for atingido, o Cristo é o objeto de aspiração. O raio está sempre lutando para voltar à sua fonte. O manas inferior está sempre aspirando reunir-se ao superior. Enquanto esta dualidade persistir, o contínuo anelo de reunião sentido pelas naturezas mais nobres e puras é um dos fatos mais salientes na vida interior, e é isto que se reveste como prece, inspiração, busca por Deus, desejo de união com o divino. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, grita o ávido cristão, e dizer-lhe que este desejo intenso é uma fantasia e é fútil o faz afastar-se de você como alguém que não entende, mas cuja insensibilidade não altera o fato. O ocultista reconhece neste grito o inextinguível impulso para cima do eu inferior para o superior do qual está separado, mas cuja atração ele sente vivamente. Reze a pessoa para Buda, para Vishu, para Cristo, para a Virgem, para o Pai, não importa em absoluto, são questões de mero dialeto, e não do fato essencial. Em todos humanas unido a Atman Buddhi é o objetivo real, velado sob quaisquer nomes que os tempos mutantes ou a raça puderem dar. Daí a humanidade ideal e o Deus pessoal, o Deus homem encontrado em todas as religiões, Deus encarnado, o Verbo feito carne, o Cristo que deve nascer em cada um, e com quem o crente deve se fazer um. E isto nos leva aos últimos planos que nos dizem respeito, os planos do Espírito, usando esta palavra tão abusada como meramente o polo oposto à matéria. Aqui somente ideias muito gerais podem ser captadas por nós, mas é necessário pelo menos tentar captar estas ideias se formos completar, por mais pobremente que seja, nossa concepção do homem.